Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo. Eu sou Sueli de Oliveira e este é o canal Jesus é o Caminho. Que bom te ter por aqui. Louvado e exaltado é o Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus ela possa invadir a sua vida neste momento, onde quer que você esteja. Hoje nós vamos juntos mergulhar em uma história belíssima de uma mulher que ela não aceitou o não de Jesus como resposta final. Você sabe de qual mulher eu estou falando? Mas antes de nós entrarmos de fato na palavra, quero te pedir, como sempre peço, encarecidamente, que você possa comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, eu estou falando da mulher cananeia, esta mulher que deixou para nós um grande exemplo de fé e humildade. O texto que está lá em Mateus 15, a partir do 21, ele vai nos dizer que Jesus estava com os seus discípulos andando por aquelas terras de Tiro e de Sidom, região dos cananeus. E os cananeus era para os judeus, para o povo de Israel, como os samaritanos. Era um povo impuro, era um povo indigno das bênçãos do Senhor. Era um povo indigno de receber a salvação vinda do Messias. Mas quando eles estavam andando por ali, eles se depararam com uma mulher que vinha correndo atrás, clamando a Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia da sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. E ela clamava: Jesus, filho de Davi. Quando essa mulher ela clama Jesus, filho de Davi, ela reconhecia naquele momento que Jesus era o Salvador prometido pelas Escrituras. Nós podemos ver que tantas pessoas, escribas, sacerdotes, os principais das sinagogas, eles não reconheceram Jesus como o Salvador, mas esta mulher, que era considerada uma impura, ela reconheceu naquele momento, tanto que ela reconheceu que Jesus era o filho de Davi, que ele era poderoso e que ele veio para salvar, que ela foi até ele. Ela não teria ido até Jesus clamando por misericórdia se ela não soubesse o que ele poderia fazer. E o texto ele vai nos dizer que essa mulher ela clama por Jesus, mas Jesus ele fica quieto. De imediato Jesus ele não fala nada. Creio eu que Jesus estava esperando para ver a fé, a persistência daquela mulher. E ele fica quieto, ele não fala nada, mas ela não desistiu. Ela continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esta mulher que clama insistentemente pela sua filha que estava endemoniada. Neste momento, aquela mulher ela tocou o coração de Jesus, porque ele viu a insistência, mesmo sabendo quem ela era e quem Jesus era. Jesus parou e deu atenção para essa mulher. E Jesus fala para ela assim:
fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que quando ele falou isso, essa mulher, ela não desistiu, ela veio, ela se prostrou diante de Jesus dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus mais uma vez responde: mas não é bom que eu pegue o pão dos filhos e lance-os para os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava dizendo assim que ele veio, foi para o povo de Israel, e que ele não podia pegar as bênçãos, o que ele tinha para o povo de Israel, e dar para os impuros. Mas aquela mulher sabia que se apenas uma migalha, apenas um pouquinho assim do poder de Jesus, se ele estendesse sobre a vida da filha dela, ela sabia que a filha dela poderia ser curada, aquele demônio poderia largar imediatamente a filha dela. E foi isso que aconteceu, porque Jesus, ele se maravilhou da insistência daquela mulher, de como aquela mulher veio, adorou, se prostrou, se humilhou diante de Jesus, mesmo sabendo que ela não era digna e que ela não era merecedora. E com isso nós vemos também que a graça se estendeu sobre aquela mulher. E que a graça do Senhor, ela se estende também sobre mim e sobre você. Jesus veio para os seus, que era para o povo de Israel, mas os seus o rejeitaram. E o Senhor estendeu a sua graça sobre nós, que nós possamos seguir o exemplo desta mulher e como ela fez, mesmo nós sabendo que não somos dignos, que não somos merecedores dos milagres, das bênçãos de Jesus, da salvação de Jesus, mas que nós possamos nos humilhar diante dele. Porque na palavra do Senhor diz que ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração que se humilha na sua presença. Se aquela mulher ela não fosse persistente, ela não teria alcançado a misericórdia do Senhor. Mas aquela mulher, através daquele ato de humildade, ela chamou a atenção do Mestre. Quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos do Senhor, Ele é fiel para nos exaltar, Ele é fiel para responder, para realizar os nossos pedidos, os nossos desejos. Claro que se assim for da vontade dEle, dos propósitos dEle. Mas a história desta mulher é muito bonita, porque ela demonstra grande fé, grande exemplo de humildade. Que nós possamos seguir o exemplo desta mulher. Amém? Que Deus te abençoe a sua vida. Obrigada por ter ficado até aqui e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.